As verdades que cercam o mundo de One Piece permanecem perdidas em pontas soltas. Informações de um século inteiro que se perderam. Um reino foi esquecido e um deus apagado. Só que agora é hora do mundo saber a verdade desse mundo. E ela vai chocar a todos. Quer saber tudo sobre a mensagem de Vegapunk para o mundo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Finalmente chegamos, hein? O início da mensagem do Dr. Vegapunk pela animação. E tem muita coisa pra gente falar aqui, porque eu gosto como essas coisas se conectam com os tempos presentes do mangá. Então assista esse vídeo até o final, porque tem muita coisa legal pra gente discutir aqui sobre como palavras têm poder e também a ascensão de Luffy no seu pico máximo como um Yonkou. Se você é novo no canal, aí na maciota, beleza? Agora se você é a pior geração, faz o quê? Vota no Mangão no Prêmio Best. Se você não votou ainda, me dá essa força. Leva 5 segundos, vai me ajudar bastante, tá bom? É uma única vez, custa nada, né? Dar essa força pro Mangão. Se eu ganhar, eu vou lá de Kaido Capenga, fantasiado, receber esse prêmio pra você. Se você gosta do meu trabalho, deixa o seu votinho aí, tá bom? Me ajuda bastante e já deixo o meu agradecimento pra vocês. Pronto, recadinho dado. Vamos falar tudo sobre o One Piece 1142. Então vamos lá, meus amigos, nossa história começa com Van Algur e Devon que não confiam em Caribou, mas decidem escutar o que ele tem a dizer. Um ponto importante aqui é o Algur dizendo que há pessoas atrás da cabeça do almirante, que é o Barba Negra. É legal porque ele usa uma nomenclatura diferente, né, para se referir ao Barba Negra, e por isso que eles são chamados de Capitães Titânicos. Isso é legal porque cada Yonkou atual tem uma nomenclatura diferente. O Shanks, a exemplo, é chamado de Okashira, que significa chefão, mas com aqueles tons mais ligados à máfia, ao submundo. Agora, quem está por trás da cabeça do Tite ao ponto de fazer Van Algur citar isso? Sendo bem sincero, lendo o mangá nos tempos atuais eu me lembrava dessa fala do Van Algur, o que acende um alerta aí de que pode ter alguém realmente por trás, caçando o Barba Negra ativamente. Tudo bem que ele tem uma recompensa, né? Isto pode ser de forma geral, que todo mundo está querendo pegar essa recompensa, mas pelos últimos acontecimentos pode sinalizar algo muito maior de pessoas realmente focadas em caçar o Tite. Ainda mais com as revelações que tivemos no mangá. Não se preocupa, eu não vou falar, eu sei que você só assistiu o anime, eu não quero tomar spoiler, mas quem leu os últimos capítulos sabe que tem coisa a mais aí. E o Shanks, olha só, pode ser uma dessas figuras que está caçando o Barba Negra. Lembrem que ele foi pra frente de Wano achando que o Barba Negra estaria lá. Depois de derrotar o Kid, saiu de Elbaf já caçando o Barba Negra também. Então está ativamente na caça de Tite. O Caribou, porém, diz que tem informações valiosas. E se levarem ele pro Barba Negra, ele vai contar tudo. De forma inteligente, ele não revela aí sobre as armas ancestrais, o que deixa uma moeda de barganha para ele conseguir escapar. E agora a Barba Negra está praticamente equiparado ao Luffy. 3 cópias dos Road Poneglyphs, tem a Pudding que pode ler para ele as pedras despertando seu terceiro olho e tem a localização de 2 armas ancestrais com as informações do Caribou. Mas mudando de foco, vamos para os marinheiros, podemos ver os nomes de todos os 9 vice-almirantes que estão em Egghead e eles estão tendo grandes problemas ali com os pacifistas, já que seus escudos de bolha podem bloquear até balas de canhão. Doberman ordena que todos os vice-almirantes caçem Bonnie como prioridade. Se matarem Bonnie, vão ganhar o controle dos pacifistas. Isto vem para responder à pergunta de por que o Vegapunk não deu o controle dos pacifistas para Bonnie antes, porque ela viraria um alvo, tá? O Sentomaru mesmo foi caçado por Rob Lute logo no começo, quando ele chegou por conta daquele chip de comando. E agora a Bonnie, bom, ela tem a segunda maior força da marinha no seu encalço. Temos o vice-almirante Toza, que está perseguindo o grupo do Frank, está prestes a atacá-los com uma técnica chamada Tosagami, que tem o poder igual a 10 Shigans. Para quem não lembra, galera, Shigan é uma das 6 técnicas do Rokushiki, que é a técnica de luta da CP9, ela que apresentou para nós, pelo menos, tá? É aquele golpe com um dedão que pode perfurar um inimigo. Eu sinto um pouco de falta do Rokushiki, eu queria que o Oda expandisse um pouquinho mais isso. Felizmente ele trouxe uns marinheiros utilizando, mas mesmo assim é uma coisa muito interessante. Qual que é a diferença do Haki e do Rokushiki? O Haki está mais atrelado ao espírito, à alma, à vontade. O Rokushiki é mais físico, é uma espécie de arte marcial, tá? E esse golpe parece devastador com o movimento do vice-almirante Tosa, mas ele só seria
se acertasse o alvo, obviamente, porque eu tô sendo esmagado por Dory e Brog, que usam seus novos pôsteres de recompensa para achar os aliados. Porém, vale destacar aqui que não reconhecem o Frank, porque o pôster de procurado dele é o Thousand Suns. Isso aqui é muito legal, hein, galera? Voltando no tempo, a capa do capítulo 816 mostra o elenco de Water 7 reagindo aos pôsteres de procurado do Frank e pensando que ele realmente havia se transformado em um robô, porque naquela época ele saiu na sua recompensa com a cara do General Frank. Será que isso daqui é um indicativo de que ele vai transformar o Sunny em um robozão e pilotar? Eu compro totalmente a ideia e simplesmente amo se isso acontecer. Ainda mais se ele colocar algumas coisinhas da planta de Pluton. Imaginem só o potencial de Frank pilotando um Mecha Sunny. Seria simplesmente fantástico. E eu acho que o Oda tá deixando uma diquinha do que vem aí pro Frank no final da série. A Bonnie aponta onde os outros estão, incluindo o Vegapunk, e ao escutar esse nome temos algo curioso. Dory e Brog comentam sobre esse tal Vegapunk. Seria esse o homem que aquele estudioso falou? Isso aqui me fez parar uns minutos para pensar, tá bom, galera? Obviamente que o Sal é agora o estudioso porque tem os livros de Ohara e ainda temos Doll respondendo que trabalhou sob o comando de Sal há 20 anos, praticamente na mesma cena aqui. Mas a forma como ele fala é bem interessante, né? Aquele estudioso, por que não chamar de Sal? Pode ter algum outro sobrevivente de Ohara lá em Elbaf que ainda não conhecemos? Eu acho que essa é uma daquelas falas que podemos acabar voltando aqui depois de, sei lá, 50, 100 capítulos, apenas para se surpreenderem como Oda já havia avisado que pode ter alguém a mais lá em Elbaf. Depois disso, o que eu considero a melhor parte desse episódio é quando perguntamos sobre os seus companheiros e o Frank diz que eles estão no laboratório acima das nuvens. E os gigantes casualmente perguntam se eles estão na Ilha do Céu. E por que isso aqui é importante? Porque eu tenho uma teoria mais antiga, tá? Que vira e mexe eu acabo soltando em algum vídeo. Eu acho que eu fiz um vídeo dela em 2019, tá? E ela surgiu muito por conta do Shanks. O que tem a ver a Ilha do Céu com Shanks? Calma que você vai entender, mas é que antes de revelarem que ele era um aliado de Elbaf, nós já teorizávamos que por conta das suas temáticas vikings, né, o seu navio, Red Force é um Drakkar, um navio que só vimos com os piratas gigantes guerreiros, tínhamos a velha pergunta de como Shanks parou o Kaido e depois chegou tão rapidamente em Marineford. Na verdade ainda temos essa pergunta, tá bom? Mas aqui que surgiu a minha teoria que eu gosto bastante. Na Ilha dos Gigantes, também sabemos que Yggdrasil reside, aquela enorme árvore. Você pode ver o seu tronco aí que nem cabe na tela quando tem o flashback da Big Mom. Nas mitologias, essa é a árvore que conecta os 9 mundos. Sabemos que Skypiea tinha outra entrada. A única maneira que foi mostrada até agora foi a forma pouco ortodoxa usada por Roger e os Chapéus de Palha, que foi o Knock Upstream. Mas, chegando em Skypiea, outra entrada foi mencionada por Gunfall, que é o Pico do Alto Oeste. No entanto, essas rotas são aparentemente muito traiçoeiras, como o Gunfall afirma. Se você trouxesse 100 pessoas, seria uma aposta de quantas sobreviveriam. Sabemos que tudo de importante aponta para o oeste no mundo de One Piece. É bem claro que o Luffy ele é inspirado pelo Goku, que por consequência é inspirado por Sun Wukong e a sua jornada do oeste. Então, em One Piece, tudo de importante aponta para o oeste. Temos o Dr. Iruluke, que viu cerejeiras em uma ilha oeste. Existe outra entrada em Skypiea chamado Alto Oeste. Tudo isso porque a jornada do Luffy, como eu disse, é como no conto de Sun Wukong e a jornada para o oeste. Então eu tenho quase a certeza que o Pico do Alto Oeste pode ser um dos galhos de Yggdrasil. E como você se pergunta, já que Elbaf está no Novo Mundo e Skypiea acima de Jaya? A resposta vimos na Ilha do Céu com o Giant Jack, ou o Jack gigante, o pé de feijão imenso que segura a cidade de ouro. Mas e se suas raízes estivessem firmes sob Skypiea, as pessoas saberiam disso e usariam para chegar ao céu com muito mais frequência. Então a única outra forma vegetal colossal que temos um vislumbre é a árvore gigante no meio da ilha de Elbaf, que eu acredito que possa ser isso que o Gunfall se refere como Alto Oeste e onde o pé de feijão pode ter as suas raízes. Por isso Shanks pode ter se movido rapidamente
para Marineford também. Então teria sentido poético, né, que se as árvores das raízes de Eva chegam a 10 mil metros debaixo da água para abrigar os homens peixes e trazê-los à luz do sol, quem sabe a árvore Adão pode ter sim seus ramos que deveriam atingir a marca de 10 mil metros para se chegar ao céu. E como isso se conecta a todo mundo e agora os gigantes casualmente falam sobre isso, me deixa mais eufórico de que esta teoria pode se tornar realidade. Uma outra coisa, lembrem que o Doflamingo ele estava usando uns girassóis que geram luz para criar as suas Smiles em Dressrosa. Lembram disso? Quem garante que a gente não tem um ramo ali também em cima de Enies Lobby com vários desses girassóis que ficam iluminando o dia inteiro, por isso que é dia o dia inteiro. Essa daí é legal pra caramba, hein? Se acontecer, lembra que você viu aqui. Mas vamos pro grupo do Luffy. Vegapunk diz ao Luffy e Sanji que eles não precisam mais levá-lo. Vegapunk uma vez pensou em escapar, mas agora mudou de ideia. Há algo na ilha de Egghead que ele tem que proteger. Vegapunk também diz pro Luffy proteger a Bonnie. Ele estava planejando revelar a Bonnie o controle sobre os pacifistas quando ela fosse um pouquinho mais velha, mas agora que todos sabem disso, Bonnie vai ser caçada, o que confirma nossa ideia já citada. O Saturno retorna para enfrentar o Luffy, mas acaba mudando para uma nova forma. Provavelmente é a forma desperta, porque o Sanji nos diz que a parte humana diminuiu bastante e isso é a parte bestial desse poder tomando o controle. E é por isso que o Saturno inclusive não diz uma única palavra, né, nesse episódio. Seu despertar pode ser inclusive parecido com a das bestas carcereiras. Eu adoro como o Saturno realmente parece mais demoníaco, que os seus olhos lembram bastante a pintura do artista Goya chamado Saturno devorando seu filho. Muito sinistro, né? O Saturno ataca o Luffy e o Sanji com chicotes venenosos que parecem tentáculos. Luffy evita todas no seu modo brincadeira, mas me pergunto se esse veneno ferisse o Luffy, o que aconteceria? Se a ideia por trás da escama de Safira ser causada pelo Saturno for verdadeira, poderia deixar uma doença incurável no Luffy. Bom, Sanji carrega Vegapunk e também escapa dos ataques do Saturno, mas eis que de repente Kizaru aparece e chuta o Sanji. Vegapunk cai dos braços do nosso cozinheiro e o Kizaru esfaqueia Vegapunk com sua espada de luz. E galera, pô, aqui eu fiquei bem triste com isso, tá? Eu gosto do Kizaru, mas eu não queria ver ele dando o golpe final do doutor. Nota-se pela sua cara que ele morreu junto aqui pela sua escolha, tá? E sendo bem sincero, né, quando ele fez isso, inclusive pelo mangá, tinha-se a ideia de que ele teria esfaqueado no mesmo local que o Saturno havia ferido o Vegapunk, e ele teria feito isso como uma forma de cauterizar o ferimento para impedir. Eu preferia, tá? Eu preferia que fosse assim, mas infelizmente não aconteceu isso e eu acho que o Kizaru ele morreu junto aqui nessa cena, né? Luffy vê o que está acontecendo, então diz ao Sanji, né, para carregar o Vegapunk dali, então Luffy se transforma em um gigante. E essa é a primeira vez que vemos o Gear 5 com um rosto mais sério. E temos uma baita cena épica onde Luffy agarra a cabeçona do Saturno com a mão esquerda e o corpo do Kizaru com sua mão direita ao mesmo tempo. O Kizaru tosse sangue, o Luffy agarra, ele começa a esmagar e essa cena é simplesmente insana. Essa pode ser a aparência mais intimidadora que o Luffy já demonstrou em toda a série, o que deixa tudo mais legal também é sua fala. Não tem como eu deixar vocês escaparem. As falas de Luffy aqui nesse final e essa cena onde ele está apenas olhando loucamente para Kizaru e Saturno me causaram arrepios na espinha. Toda a premissa desse arco, particularmente a batalha em andamento, é que o Vegapunk e os Chapéus de Palha estão tentando escapar de Egghead, mas a ideia de que agora são Kizaru e Saturno que não tem escapatória é simplesmente demais. Isto é o que significa brigar pessoalmente com um imperador, seja Big Mom, Kaido, Shanks ou Luffy, que está correspondendo a essas expectativas do que é o Yonkou. Por fim, o ápice. Sanji e Vegapunk agora estão longe da batalha e o Sanji fica surpreso ao ver que Vegapunk está sorrindo apesar dos ferimentos letais. Vemos os batimentos cardíacos do Doutor diminuindo lentamente e quando vemos o monitor que produziu os sons, ele para, indicando que Vegapunk morreu. Então o rosto de Vegapunk aparece de repente em uma tela e começa a falar. Olá, olá, testando, mundo. Por favor, responda. Eu sou o Dr. Vegapunk, o cientista genial. A mensagem que estou prestes a dizer pode chocar a todos, mas esta é a verdade desse mundo. Uau. Vegapunk morto é pesado, né? Quebra um pouco a ideia do Kizaru tentando salvar ele e confirmando sua morte aqui. Esta mensagem que é acionada
após o seu coração parar de bater. Há uma boa chance de que ele já tenha baixado sua consciência para a nuvem. Embora seu corpo esteja morto, sua consciência não está. E eu suspeito que ele vai viver atrás dos satélites e Punk Records. E isso parece um compromisso para que ainda possamos ter alguém com seu conhecimento ativo na história. Afinal, Oda disse que quem revelaria sobre as frutas do diabo é o Dr. Vegapunk e até agora ele não falou nada para nós. Eu gosto como o homem mais inteligente do mundo também tem um interruptor de homem morto. E ainda melhor é que ele ativa uma mensagem pré-gravada a fazer um enorme despejo de informações que vão virar o mundo de cabeça para baixo. O que ele vai revelar? Lembre, todas as informações que o Vegapunk tem vieram dos estudos de Ohara. E além dessas revelações chocantes, esse discurso dele vai ter o mesmo efeito que o discurso final de Roger, com toda certeza. O que eu acho mais legal aqui é o Vegapunk morrer sorrindo, né? O Roger morreu sorrindo, o Luffy quase foi executado pelo Bug com um sorriso no rosto, Ace morreu sorrindo, Oden morreu com um sorriso, e agora o Vegapunk ele entra para esse hall. Isso é a vontade herdada em ação, comprovando que não é algo único dos D, e sim um desejo da humanidade pela evolução sem fim. Hoje o mundo parece perder a maior mente que já existiu, mas existem três coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Episódio fantástico, tá? Eu gosto muito da introdução aqui dos vice-almirantes com seus nomes. A Doll é a minha favorita, tá? E agora temos a mensagem do Vegapunk que vai ecoar pelo mundo. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui vê o mangá e volta pro anime para rever algumas coisas, para pegar algumas sacadas. E eu vou fazer depois um vídeo compilando toda a mensagem do Vegapunk, porque eu acho que é muito importante ter ela em um trecho direto. A gente vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então fica picado. Então se você quiser, comenta aí, tá bom? Aliás, o que você acha agora dessa transformação do Luffy no ápice do Yonkou? Pegando, cara, um Gorosei e um almirante dessa forma. Nunca vimos o Luffy assim, hein? Nunca vimos o Luffy assim, simplesmente fantástico. Tem alguma ideia, alguma teoria? Comenta aí também e deixa o like se gostou desse vídeo. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem. Fui.